Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda, dirigente espiritual do Centro Espírita de Umbanda Alguns Sete Espadas e dirigente espiritual da Associação Rosa Branca de Umbanda Independente. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do nosso segmento de Umbanda, da forma como a praticamos aqui na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Nesta série de vídeos, estamos estudando a história da mediunidade. E nos vídeos anteriores, estudamos da forma como a mediunidade teve um salto evolutivo por interferência de espíritos muito evoluídos que vieram exilados de um plano superior para a Terra. E aqui interferiram e colaboraram com a evolução da sociedade, mas também colaboraram para que a prática da magia tivesse um salto evolutivo. Nesse vídeo, vamos estudar como a espiritualidade superior se opôs a esse movimento, criando um movimento chamado de magia divina, que por sua vez deu origem à religião. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Egné. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. A religião surgiu por influência da espiritualidade superior, no intuito de combater a magia negra ou a goécia. Os espíritos protetores das famílias passaram a mobilizar esforços para que a humanidade evoluísse nas mais diversas áreas, na agricultura, na arte, na cultura, na sociedade, enfim. Esse movimento colaborou muito. No entanto, esses espíritos de grande elevação moral foram interpretados pelo ser humano na época como sendo deuses. Com o passar do tempo, essas entidades passaram a ser cultuadas. No entanto, sabemos que a mediunidade serve tanto aos bons como aos maus. Da mesma forma que os espíritos de elevada luz se manifestam para auxiliar o progresso, outros espíritos, conforme estudamos nos vídeos anteriores, que estavam aqui na Terra e que ainda estão, interessados apenas em se beneficiar da mediunidade, também se manifestavam de um outro lado, o lado da magia negra. Mas afinal, quando falamos de magia negra e quando falamos de magia divina, como podemos diferenciar entre o que era a religião, afinal, foi a magia divina que deu origem à religião, né? Foi um movimento com o qual a espiritualidade superior se manifestou para combater a magia negra, então deu origem à religião. Mas como nós podemos identificar o que é religião e o que é magia? Bem, para isso temos que entender que a religião ela foi instituída pela espiritualidade superior, a qual visava a busca de Deus e o exercício dos sentimentos mais elevados. E quando nós elevamos o nosso sentimento acima do corpo físico, acima do corpo mental, como estudamos nos vídeos anteriores, nós acionamos o nosso corpo astral, nos ligando ao astral superior. E é quando abrimos mão dos nossos desejos egoístas e passamos a colaborar com sentimentos superiores para a vida, é que esse processo acontece. Por estarmos num corpo físico, ligados ao plano material, temos a tendência, na maior parte do tempo, de nos apegarmos às coisas materiais. Por exemplo, o corpo físico ele tem uma tendência muito grande às sensações, ao desejo, à necessidade de se alimentar. Nós temos uma forte tendência ao prazer. O ser humano busca muito o prazer e busca muito fugir da dor. Essa tendência física e que está no nosso corpo mental tem sempre uma vibração correspondente ao plano físico. Para evoluirmos para um plano superior, precisamos forçar a nossa mente. Precisamos dedicar tempo e recurso para que possamos de forma consciente desenvolver a nossa espiritualidade. Esse, com certeza, é o grande desafio de quem busca sua evolução espiritual. Por quê? Porque os anseios mais baixos, os anseios animalescos da nossa forma física,
Ele se manifesta pelo automatismo, conforme estudamos aqui nessa série. E a nossa espiritualidade não. Nós estamos com o automatismo, o nosso organismo físico tende a repetir suas tendências. O nosso corpo mental tende a repetir as suas tendências. Ninguém passa horas rezando sem que tenha que se esforçar, sem que tenha que dedicar um esforço extra para isso. A nossa tendência é a mesma dos nossos ancestrais primitivos. Nós trazemos, através do automatismo, essa herança dentro do nosso subconsciente, até pelas milhares e milhares de repetições que nós vivemos nas reencarnações. Por exemplo, conseguir alimento, garantir o sustento, conseguir se reproduzir, conquistar o desejo de conquista de coisas materiais, satisfazer os nossos vícios, nossas sensações. Nós somos praticamente prisioneiros dos nossos anseios físicos. Por não ser algo corriqueiro, o homem então percebeu que para elevar a sua condição espiritual, para ele se conectar, para fazer uso do seu corpo astral, ele tinha que dedicar tempo. O homem então passou a criar hábitos, ele começou a ter práticas que deram origem às religiões. As práticas religiosas passaram a ser praticadas num determinado momento, num determinado local. Assim surgiram os cultos religiosos, surgiram os rituais cheios de significados que nos proporcionavam e nos proporcionam até hoje a oportunidade de exercitar a nossa espiritualidade. Como eu falei no vídeo anterior, nós precisamos de alimento físico, material, para sustentar o nosso corpo físico. Nós precisamos de alimento intelectual para sustentar e evoluir com o nosso corpo mental. E também precisamos de uma prática espiritual para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito. As práticas repetitivas condicionavam o homem a se concentrar e se elevar ao sagrado. Era o automatismo agindo mais uma vez. Espaços específicos foram consagrados para a manifestação espiritual. Homens comuns foram consagrados a viver uma vida totalmente dedicada à espiritualidade. E ao serem consagrados às divindades, surgiram os sacerdotes com os seus rituais, que com o passar do tempo foram sendo transmitidos de geração em geração. A isso foi chamado de tradição religiosa. Então nós podemos perceber que, mesmo quando o homem descobriu que precisava fazer o exercício de elevação espiritual, ainda assim o automatismo foi mais forte e o homem passou a repetir uma prática. E a repetição de uma prática, se não tiver um condicionamento emocional, se não tiver sentimentos de elevação moral, ela retorna ao automatismo. E isso deu origem às tradições. É muito comum, em alguns segmentos, se acreditar que, para se ter uma boa mediunidade, é necessário se praticar uma tradição religiosa. No entanto, isso pode trazer um efeito, mas o que nos eleva para a espiritualidade maior e o que nos faz de bons médiuns é a nossa elevação espiritual, que aciona o nosso corpo astral na conexão com as esferas superiores. Foi dessa forma que se instituiu o sacerdócio na sociedade humana, na qual os sacerdotes abriam mão de tudo o que era ligado ao plano físico. Viviam uma vida de abstinência, isolamento social, totalmente voltado para o exercício da sua espiritualidade através da elevação da mente e do espírito. Isso ainda é uma prática dos dias de hoje. Milhares de pessoas naquele tempo iriam adquirir hábitos que os distanciaria da vida mundana, a fim de se conectar ao sagrado. Surgiriam as grandes ordens espirituais constituídas de monges, padres, eremitas, etc. Todos voltados a um só ideal, a conexão com o sagrado. Até mesmo Jesus, antes de iniciar a sua missão na Terra, se isolou no deserto a fim de se preparar para cumprir a sua missão e disse: meu reino não é deste mundo. Ao longo das eras de cada povo, guiados pelos seus mentores espirituais, foram criados rituais de acordo com a simbologia de cada região. Rituais com significados diversos,
Por exemplo, em determinado lugar, a água era considerada divina, por ser fundamental para a vida. Em outro determinado lugar, determinado alimento ou um animal era considerado divino pela sua importância para com a comunidade. Se a sobrevivência de uma tribo dependia da água de um rio, então esse rio se tornaria sagrado. Assim, surgiram as mais diversas culturas religiosas com simbologias próprias. No entanto, é muito importante relembrarmos os capítulos anteriores, aonde os egípcios, por entenderem que o povo daquela época não compreendia, criaram a mitologia, na qual os elementais que cuidavam dos reinos da natureza passaram a ser tratados como deuses. Da mesma forma, os seres superiores que administram a natureza do nosso planeta também passaram a ser tratados e cultuados como deuses. Foi nesse ponto que muitos dos fenômenos da natureza e muitas das práticas acabaram dando personificação para coisas sagradas. Determinado rio passou a se tornar um ser vivo. Aquela espiritualidade maior que cuidava do mar, por exemplo, passou a ter uma personalidade, passou a ser um ser humano divinizado. Isso é um aspecto que nós acreditamos dentro do nosso segmento da Umbanda Independente. Por consequência disso, surgiram os calendários de festividades religiosas, os objetos sagrados e espíritos iluminados eram identificados como deuses, que passavam a fazer parte da mitologia. Mas é muito importante considerar que os objetos, os rituais, as práticas tinham um valor religioso e místico por conta dos seus significados e não por conta da sua natureza material. Por exemplo, se eu faço uso de uma guia, o que a torna sagrada é aquilo que ela representa e não propriamente o material do qual ela é feita. Da mesma forma, um animal que era sacrificado se tornava sagrado desde que adentrasse o universo do sagrado. Desde que ele adentrasse o universo do divino. Antes disso, ele era apenas um animal como qualquer outro. É por isso que, por exemplo, quando se faz um ritual dentro da religião com um determinado alimento, enquanto esse alimento está lá na planta, ele é um alimento comum. Mas no momento em que ele adentra o espaço sagrado e ele é consagrado para um determinado fim religioso, ele passa a ser um alimento consagrado. A consagração é o processo no qual algo ou alguém é desligado do mundo profano e passa a fazer parte apenas do mundo espiritual ou do plano sagrado. O ritual de consagração é o que torna o objeto sagrado. Pela lei de propriedade, uma vez consagrado o objeto aos espíritos ou aos deuses, este passa a ser propriedade exclusiva deles. E somente alguém que também tenha sido consagrado aos espíritos ou aos deuses, ou a Deus, ou a Jesus, seja quem for, somente esta pessoa é que pode tocar no objeto, adentrar o ambiente consagrado ou incorporar o espírito ou a divindade. E é com base nesse princípio que acreditamos no nosso segmento de Umbanda Independente que surgiram as feituras, as consagrações de guias, o cruzamento de terreiro e, além disso, muitos outros rituais que são feitos. É isso que torna o objeto sagrado. É por isso que nós, no nosso segmento, não entramos com um calçado que viemos da rua dentro da área onde vai ser feito o ritual religioso. É por isso que nós, no nosso segmento, não andamos na rua com as guias que usamos para trabalhar, porque nós estaríamos levando elas para o mundo profano. É por isso que no nosso segmento, a roupa que nós usamos não pode ser usada fora do terreiro. É por isso que no nosso segmento existe uma necessidade muito grande de zelo pela saúde, de zelo pelo corpo, de uma dedicação de tempo para o exercício da oração e das práticas ritualísticas, porque antes da prática, por exemplo, é tomado banho com ervas para purificar o corpo e consagrá-lo para que ele entre puro na área da sessão, bem como a roupa, a conduta, as palavras que são faladas dentro do templo religioso, pois lá é um espaço sagrado, é uma conexão com o divino.
É uma egrégora na qual nós iremos adentrar para nos melhorarmos, e não uma coisa profana e ligada ao cotidiano diário. Com a religião e com os rituais surgiram os espaços sagrados, nos quais o sacerdote era aquele que fazia a conexão entre o profano e o sagrado. Era ele que abria a porta entre as duas dimensões. Era ele o elo de ligação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Nós, na nossa prática, por exemplo, no altar está a sineta do Pai de Santo. Somente ele pode tocar, e quando se toca a sineta, se invoca a espiritualidade maior, e é um momento de muito respeito. E se os objetos da religião são para elevar a mente do ser humano ao plano espiritual, da mesma forma que esses rituais se desenvolveram para dar vida à religião na prática da magia divina, as mesmas inteligências inferiores do plano astral inferior praticavam seus rituais no intuito de ligar o homem às esferas inferiores através de rituais de magia negra. Também eram praticados nos mais variados povos, nas mais variadas regiões, e também criaram uma cultura dando origem a tradições que existem até hoje. Agora, iria se repetir o mesmo processo que ocorre com o pensamento, só que de forma coletiva. O ritual, quando uma pessoa se sintoniza, se liga a um espírito por vibração, nós temos uma sintonia. Mas se o ritual elevava o pensamento, ativava através do sentimento o corpo astral superior, então a coletividade do terreiro, do centro, da congregação, se ligava a uma egrégora iluminada, porque agora nós temos uma coletividade de espíritos numa única vibração, conforme estudamos no vídeo 4. E essa conexão nos eleva para espíritos divinos. Era através da sintonia coletiva que as mentes unidas criavam as formas pensamento muito mais potencializadas pela força da mente de muitos espíritos, pela força do corpo astral de muitos espíritos unidos, unidas numa vibração perfeita para atrair a espiritualidade superior. Mas se o ritual visava apenas a satisfação dos desejos inferiores, se o ritual tinha como objetivo, por exemplo, agradar aos deuses caprichosos, agradar aos espíritos que vinham pedir coisas que alimentavam o seu desejo mental e físico, egoístas, exigentes, através, por exemplo, de rituais de sacrifício, então o interesse era de baixa vibração. As mentes se uniriam numa sintonia material e mental. Sensualidade, desejos de coisas materiais, ódio, vingança, amarração amorosa, o desejo, a ganância, por exemplo, a cobiça, né? Desejo de manipular forças para conseguir coisas que são materiais. Isso tudo, essa vibração coletiva, geraria uma grande egrégora, que por sua vez também com muita força iria criar formas de pensamento muito, muito poderosas que permitiriam a manifestação e o fortalecimento de espíritos trevosos. Esse processo de consagração, quando feito para um fim obsessivo, por exemplo, pode gerar uma simbiose, processo que estudamos no vídeo 3. E simbiose é uma coisa muito séria. Simbiose é um processo, conforme estudamos, no qual um espírito desencarnado emite seus filamentos para o psicossoma do médium, enraizando esses filamentos. E, a partir daí, ele passa a emitir emanações do seu corpo espiritual através de um processo obsessivo que subtrai a vitalidade da vítima. Da mesma forma, com o passar do tempo, o médium vai passar a sofrer uma influência muito grande na sua consciência, na sua personalidade, e esse processo vai fazer com que o médium viva praticamente numa sintonia perfeita, muito profunda e muito difícil de ser desligada para com essa entidade obsessiva. É isso que leva médiums a fazerem, às vezes, fenômenos físicos muito fortes, fazerem fenômenos na qual ele se atinge, mas ele não é agredido, por exemplo, por mastigar vidro, comer brasa.
Não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso estão numa obsessão grave, mas eu estou dizendo que muitos que sofrem de obsessão grave conseguem fazer fenômenos físicos muito fortes, e que muitas vezes são confundidos com um grande poder mediúnico. Não deixa de ser uma mediunidade bem desenvolvida. No entanto, isso não quer dizer, isso não garante que aquela sintonia, que aquela simbiose que está ocorrendo ali seja de uma elevação espiritual de luz. Para se chegar nesse nível de entrosamento é necessário tempo, sintonia. O espírito desencarnado se aproxima da vítima, seja por obsessão ou por simples sintonia. Por exemplo, um familiar que não quer abandonar o ente querido, ou um espírito motivado por um trabalho de magia negra, ou por obsessão de resgate de débitos de outras vidas, ou ainda por uma feitura de magia, por uma feitura de ritualística. Isso mesmo. Vamos analisar esse processo. A primeira etapa tem que haver sintonia. No caso do espírito familiar ou do ente querido, ambas as partes têm interesse em se manter próximos. Às vezes, por passar períodos difíceis na vida, a pessoa passa a invocar a presença da pessoa falecida para tentar receber uma ajuda, e passa a atrair esse espírito para perto. E aí começa a sintonia, o chamado encosto. A partir daí, ambos passam a se favorecer mutuamente dos seus interesses. Os males do falecido passa para o encarnado. Se o falecido, por exemplo, era alcoólatra, o encarnado começa a desenvolver o desejo pela bebida. Se o falecido ainda padece no plano espiritual dos sintomas de alguma enfermidade que o assolava quando em vida carnal, a vítima pode desenvolver os mesmos sintomas, os quais às vezes não consegue ter uma origem identificada pela medicina. São processos como esses que se tem os fenômenos popularmente chamados de maldição de família, onde algum ente familiar apresenta os mesmos problemas que assolavam alguém que desencarnou. Pode ocorrer ainda que espíritos revoltados se afinizem com o encarnado, vibrando numa mesma frequência. Por exemplo, se o espírito revoltado, que não gosta daquele médium, ele é um espírito violento e o médium tem uma conduta violenta, ocorre a sintonia. Espíritos viciados, vingativos, e estes, por encontrarem um ambiente propício, fixam morada no organismo da vítima e então passam a conviver mutuamente num processo que pode vir a se tornar, com a evolução do processo, pode vir a se tornar uma simbiose, que nada mais é do que dois espíritos ocupando o mesmo corpo. Numa segunda etapa, num outro caso, ocorre uma simbiose de forma voluntária. É isso mesmo. A vítima deseja, quer e se esforça para sofrer a simbiose. É o caso do médium que se propõe a conviver com uma entidade em troca de favorecimentos. E isso se dá através de pactos espirituais, acordos firmados em locais como cemitérios, etc., ou por feituras religiosas, aonde são feitos rituais de uma maneira muito profunda no corpo físico que permite, que favorece, que acelera o processo de simbiose, conectando os dois espíritos num único corpo físico. Sobre essa convivência mútua, encontramos no livro A Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, a seguinte explanação. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionados a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastar de entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras e símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivos e humildes, mas arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação.
Porém, nem todo espírito que está conosco provoca uma simbiose. É o exemplo do nosso guia espiritual, que muitos chamam de anjo da guarda. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, nas questões 489 a 495, temos as seguintes perguntas. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? A resposta: há o irmão espiritual, o qual chamais de bom espírito ou bom gênio. Segunda pergunta: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos seus filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com conselhos, consolá-lo nas suas aflições, a levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas na vida do espírito. Pergunta 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Resposta: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Pergunta 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é o seu protegido. A decisão de se submeter à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então que o homem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que o chame. Partindo deste princípio, entendemos que temos um espírito que nos guia. Esse espírito é chamado de anjo da guarda em outras religiões. Esse espírito está predestinado a nos acompanhar durante a nossa vida e nos auxilia ininterruptamente para que possamos cumprir a nossa missão. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. Então, temos um guia espiritual que nos acompanha sempre, sem provocar simbiose. Temos a mediunidade como um dom divino que deve ser usada para nos melhorarmos. Mas isso não quer dizer que a mediunidade exista para manter viva uma tradição. Isso não quer dizer que a mediunidade exista para garantir a manifestação de um ancestral, porque esse ancestral pode não ser o nosso guia espiritual. Mas, claro, também há ancestrais que são nossos guias espirituais. Mediunidade não é um dom que existe para perpetuar a manifestação de uma linhagem familiar, por exemplo. No nosso segmento de Umbanda independente, o médium não é feito, consagrado para um espírito ancestral ou para uma divindade. O médium é preparado para cumprir a sua missão com o seu guia espiritual, que seria interpretado em outras religiões com o seu anjo da guarda. Eu, por exemplo, tenho como guia espiritual um preto velho, que é o meu saudoso e amado pai Joaquim de Angola. Ele é o meu anjo da guarda, mas ele se manifesta para me auxiliar a cumprir a minha missão. Não para exigir de mim que eu faça oferendas ou que eu lhe dê coisas materiais. Inclusive, quando já tentei fazer isso, ele não foi do agrado dele. Mas não é essa a função, ele não desempenha essa função. Ele não demonstra na sua doutrina, na sua sabedoria, atitudes ou desejos de coisas materiais, ou que favoreçam o meu egoísmo. Pelo contrário, ele me cobra de que eu evolua servindo o próximo através da prática da caridade. No nosso segmento, um guia espiritual que tem uma missão predestinada com um médium não pode dar lugar a outro espírito só porque esse espírito é um parente
ou foi um soldado muito forte, ou é considerado um grande personagem da história. Isso faria com que o médium abrisse mão da sua missão para servir a um desencarnado. Será que foi por isso que Zélio Fernandino de Moraes constituiu a Umbanda sem feituras? Vejamos. Seu espírito já está predestinado a conviver como protetor do médium, então não há por que fazer um ritual de feitura na qual serão feitas ligações fluídicas profundas no corpo do médium. Por isso, no nosso segmento, não acreditamos na possibilidade, por exemplo, de se ter pai e mãe de cabeça, porque só há um guia espiritual que nos acompanha na nossa vida. Concordamos que existem feituras magísticas que preparam o médium para uma determinada função, para determinado trabalho. Mas não fazemos rituais que provocam uma ligação fluídica profunda no corpo físico do médium, através dos quais o espírito iria se ligar profundamente no perispírito. No nosso segmento, acreditamos que toda consagração cria uma ligação fluídica. Por exemplo, ao se imantar uma guia para um médium, estamos consagrando o objeto ao ritual, e com ele estamos ligando o médium ao espírito que imantou a guia. Temos na nossa casa um ditado que diz que não há guia sem um guia. Quando fazemos, por exemplo, um cruzamento nas águas ou nas matas, estamos ligando o médium com entidades desse lugar e desse elemental. Quando um médium vive um cruzamento numa determinada linha de trabalho, ele vai ser ligado a espíritos. E aí eu pergunto, mas a quais espíritos esse médium está sendo conectado? E quando o médium é feito, por exemplo, para 7 linhas de Umbanda, como fica a ligação fluídica, considerando que ele tem um único guia espiritual? Se você estudou com atenção os vídeos anteriores, você já deve ter pensado que o médium se liga a uma egrégora, não é mesmo? É isso aí, exatamente isso. Mas qual egrégora? E aí eu pergunto, e se o médium for levado para um cemitério, para um determinado cruzamento? E se o médium for levado para um lugar desses, num determinado dia, numa determinada hora? Que conexão vai ser feita? Com que egrégora se está sendo conectado o corpo físico, o corpo mental desse médium? Isso eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.